ela faz, mas é muito pouco. Então, entrou uma grana enorme. E mesmo no auge do preço de petróleo, a Venezuela teve um déficit. Ou seja, gastou mais do que entrou. Caralho. Naquela época. E, claro, diminui a desigualdade, diminui. Você tinha, naquela época, abrir um monte de faculdades, a situação mudou muito. E eu tenho visitado a Venezuela cada ano, agora a última foi em 2018. Melhorou muito a situação lá naquela época. Mas era insustentável. O principal comprador de petróleo durante todo esse tempo sempre foram os Estados Unidos. Sempre. Então, Agora, começou uma época que ele sempre era anti-americano, mas se encontrava com o embaixador dos Estados Unidos, viajava para Texas e tinha uma relação econômica normal. Até recentemente, a Venezuela começou a piorar muito em função dessa política econômica insustentável, gastos muito assim, mas você começou a ter uma inflação incrível, as pessoas carregando uma bolsa cheia de dinheiro, uma dolarização, porque faz bastante tempo que se você compra carro na Venezuela só em dólar, porque a moeda simplesmente perde valor tão rapidamente. Agora, depois a Venezuela começou a sofrer sanções por parte dos Estados Unidos, e aí obviamente pirou bastante, mas agora o fluxo de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos é muito pequeno e, acima de tudo, a Venezuela vende para a China, para a Índia, para a Turquia. Mas a origem da crise venezuelana acima de tudo, vamos dizer, uma estratégia econômica insustentável que piorou depois em função da crise entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas não é a principal causa. Entendi. Porque assim, eu já vi, assim, algumas vezes a gente fala sobre como está a Venezuela e tudo mais, e eu vejo uma galera argumentando que a culpa é do americano. Os Estados Unidos, eu diria assim, eu tenho há muitos anos um programa, não eu, né? A FGV tem um programa de história oral. Então a gente entrevista ex-chefes de Estado em toda a América Latina, muitos diplomatas americanos, e a gente sempre entrevista eles uma vez que eles estão aposentados e quando eles não querem mais voltar à arena política. Porque se você ainda tem desejo de ser político, você nunca vai falar dos os erros cometidos, etc. Sim. Então, muitos desses caras a gente entrevista pouco tempo antes de morrer, mas ainda com lucidez. Então, eles falam horas e horas, a gente entrevista algumas pessoas por 20 horas. Porra! Em 4, 5 sessões. Que maneiro. Os caras devem falar pra caralho, então. Muito. Mas e ninguém consegue esconder tudo se você tem que falar 20 horas. Ninguém. Então, uma que eu fiz recentemente é do Manuel Zelaya, que foi presidente de Honduras e sofreu um golpe militar em 2009. A esposa dele virou presidente ontem. Cara, que loucura! E eu sentei com ele e ele me contou toda a história. E por que eu estou contando isso? Porque ele me falou, quando ele virou presidente, o embaixador dos Estados Unidos teve uma reunião no dia seguinte e passou um envelope e disse para ser olhar depois. E o Manuel Zelaya, enfim, despediu o cara e tal, abriu e tinha uma lista de pessoas que os Estados Unidos aprovaram para serem ministros do governo do cara. Caralho. E uma lista de gente que eles falam, se aqui eles estão tem um problema com o tráfico de drogas, etc. A gente não gostaria dessas pessoas dentro do seu governo. Está no direito dos Estados Unidos entregar esse envelope, mas o que demonstra, né? Entendeu? É complicado, assim, são países independentes. Então, eu acho que a relação tão assimétrica nunca é saudável. Assimétrica de um país extremamente poderoso e os países mais frágeis... Vai ser abusivo, né? Sempre. Assim, eu acho que a situação não é mais a mesma durante a Guerra Fria, onde havia um planejamento ativo de derrubar governos anti-americanos, etc. Mas com os Estados Unidos tão presente, é também muito fácil para alguém como um líder nacionalista como Chávez em dizer qualquer
qualquer problema que nós temos aqui Joga a dentro é culpa culpa neles. dos Estados Unidos. Sim. Então, assim, não tem santo Nesse mundo aí, né? nesse mundo aí. A influência enorme, a elite política venezuelana é muito envolvida politicamente nos Estados Unidos, então a elite em geral vai por dentista em Miami, é muito perto, todos os filhos estudam nos Estados Unidos, então é uma relação difícil. Os Estados Unidos por muito tempo foi o principal investidor na Venezuela, o principal comprador de petróleo, mas hoje eu acho que o principal problema mesmo, e eu senti isso, tinha um viés autoritário naquela época já. Eu lembro que eu estava em Caracas quando, pela primeira vez, todos os canais foram obrigados a transmitir o pronunciamento do Chávez. Eu lembro disso porque a gente estava assistindo um filme e, de repente, apareceu o Chaves. E todo mundo falou, pô, Não é o Chaves isso? que a gente gosta. Nem é o Chaves que a gente gosta. Então, assim, não é um democrata também, porque o cara deu golpe de Estado em 92. Pode até ele ganhar uma eleição, mas havia bastante clareza de que aquilo era um projeto autoritário a longo prazo. E isso também eu acho que afetou muito a capacidade de tomar decisões econômicas mais equilibradas. Que é assim. uma situação, eu imagino, diferente de Cuba, que realmente sofre muito com os embargos, né? Cuba é uma situação, aliás, muito interessante, que tem tudo a ver com o que você falou sobre o papel de estados, vamos dizer, de regiões, né, na articulação de política externa brasileira. Todo mundo sabe que o embargo americano contra Cuba não faz o menor sentido. Não faz sentido. Ou seja, Cuba não vai se democratizar por causa desse embargo. É exatamente a mesma coisa com a Coreia do Norte. A elite cubana, apesar de não ser tão... Eles não têm essa ostentação da elite venezuelana, né? Você tem a filha de Chávez, uma festa jogando notas de dólar, etc. Isso em Cuba realmente não tem. Você não tem a elite cubana com seus jatinhos. Mas, se você faz parte da elite política, você tem acesso a todos os produtos, enquanto o cidadão comum não tem. Então, o embargo não faz sentido. Ele é excelente, de certa forma, para justificar essa postura do governo cubano, que pode dizer, olha, todos os nossos problemas são culpa dos Estados Unidos, e, de fato, boa parte, eu diria, vários problemas de Cuba têm a ver com os Estados Unidos, apesar de Cuba ter uma relação econômica normal com outras economias, como na Europa ou com a América Latina. Mas por que os Estados Unidos mantêm essa política fracassada? É porque os filhos de imigrantes cubanos que perderam tudo na Revolução, a elite antiga cubana foi expulsa, eles foram expropriados quando o Fidel Castro chegou ao poder. Então eles odeiam esse cara. Pode crer, faz sentido. Fugiram para a Flórida e essas pessoas querem, acima de tudo, primeiro, vingança, mas eles querem os terrenos deles de volta. E eles não querem que o governo americano reconheça que hoje esses terrenos não pertencem mais a essas pessoas. Pode crer. Então, por isso que não existe uma relação diplomática comum. Por quê? Porque essas pessoas dominam a política da Flórida, o estado da Flórida. Para você ganhar a eleição nacional nos Estados Unidos, é bom você ganhar também a Flórida. Pode crer. Até recentemente, qualquer presidente americano que foi eleito também ganhou a Flórida. Então, se você fala, gente, essa política é fracassada, vamos estabelecer uma relação normal, tudo bem que a antiga elite cubana vai ter que abrir mão daquilo que os avós deles tinham, né, nos anos 50, faz parte. Agora a gente vai estabelecer uma relação normal com os cubanos. Ou seja, a chance de você perder o estado da Flórida é grande. Então tem um grupo pequeno, bem organizado, que controla a política externa dos Estados Unidos